Olá, diletos alunos, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade extracontratual, questão certa na sua prova. Então, fique ligado que eu tenho certeza que vai ser mais um ponto de direito administrativo para a sua prova da DEPEN. Vamos lá? Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, que a gente vai estudar, é aquela que não é oriunda, melhor dizendo, de nenhum contrato administrativo. É aquilo que a doutrina chama de responsabilidade civil extracontratual do Estado. E o Estado aqui, eu tô dando sinônimo de Estado como nação politicamente organizada, dotada de personalidade jurídica própria de governo soberano. Então, eu estou falando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, eu poderia chamar de responsabilidade civil extracontratual da administração pública, que seria o sinônimo neste caso, tá bom? Então, responsabilidade extracontratual do Estado ou da administração pública. É a obrigação que o Estado tem de reparar danos lesivos a terceiros que lhe sejam imputáveis em virtude de um comportamento unilateral de um agente seu, um comportamento unilateral que pode ser lícito ou ilícito, comissivo, praticado pela ação, ou omissivo, material ou jurídico. Então, se um ato unilateral de qualquer dessas naturezas que eu acabei de citar, professor, um ato lícito pode gerar responsabilidade civil da administração pública? Claro! Por exemplo, digamos que lá na penitenciária federal que você vai trabalhar, está sendo feita uma pequena reforma no muro. E por conta da trepidação do terreno, um galpão que fica próximo à penitenciária sofre rachaduras no seu muro. E fica comprovado que aquelas rachaduras foram decorrentes da pancada no muro que foi destruído para a construção, para a reforma lá da penitenciária. Então, nesse caso, fazer uma reforma na penitenciária é um ato ilícito? Não. É um ato lícito. Mas esse ato lícito gerou um dano a um terceiro? Sim, o dono do galpão teve um dano. Então, neste caso, como a obra estava sendo executada em nome da administração pública, quem cabe indenizar, pagar pela reparação do muro do vizinho é a própria administração pública. Então, a gente tem que parar de achar que dano está relacionado à prática de ilícitos. A responsabilidade civil, ela vem lá do Código Civil, certo? Onde tem lá no artigo 924, todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a reparar o dano. Então, em tema de responsabilidade civil, você na hora da questão, principalmente quando for caso concreto, você nunca vai ficar centrado no ato em si, mas sim no dano que foi gerado. Se o dano foi gerado a alguém e quem gerou esse dano era uma pessoa física que estava agindo em nome da administração pública, seja ela direta ou indireta, aí quem tem que indenizar a vítima é essa entidade pública, porque a pessoa física estava a serviço, seja ela cometendo um ato lícito ou ilícito, omissivo, comissivo, material, que foi o exemplo lá da trepidação do terreno que gerou o dano do muro, ou um ato jurídico. Também, se alguém for nomeado ou deixar de ser concedido a ele, entrou com um requerimento para solicitar a pensão em decorrência da morte da sua mãe. E esse requerimento é indeferido, dizendo que ela não é filha da mãe dela. E ela tem toda a documentação comprobatória. Então, ela teve um dano jurídico, ela deixou de receber a pensão da mãe durante um tempo em razão desse ato jurídico que foi a negação do requerimento da concessão de pensão. Certo, gente? Então, responsabilidade civil, responsabilidade está atrelado a dano e não
o ato que gerou o dano. Esse ato, que tem que ser um ato unilateral, em nome da administração pública, pode ser um ato lícito ou ilícito, uma ação ou omissão, um ato material ou jurídico, desde que haja um nexo causal entre esse ato praticado, seja ele de qual natureza, e o dano sofrido pela vítima. E a gente vai ver também que quem causou o dano tem que estar na qualidade representante da administração pública. Não basta ser agente público, tem que estar a serviço, como vocês da área policial gostam de sempre de dizer, tá certo? Então vamos lá. Classificação. Antes da gente entender como é que é a responsabilidade civil extracontratual dentro da administração pública brasileira, a gente precisa mergulhar um pouquinho no Código Civil. O Código Civil classifica a responsabilidade civil em dois tipos. Eu tenho a responsabilidade subjetiva, que vocês podem anotar aí que seria a regra, e nós temos a responsabilidade objetiva. Então, o Código Civil estabelece lá: todo aquele que causar dano a outrem é obrigado a reparar esse dano. Esse dano, ele pode ser reparado através da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva. Olho na tela. Responsabilidade subjetiva, que de acordo com o Código Civil é a regra. Então, via de regra, significa o quê? Se não houver lei expressamente prevendo o contrário, via de regra, todo dano causado a alguém, quase que não sai, né, gente? Todo dano causado a alguém será ressarcido através da responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade subjetiva, a vítima do dano, para ser indenizada, ela tem que demonstrar todos os elementos integrantes da responsabilidade. Ou seja, a vítima, para ser indenizada, ela vai ter que provar que aquela ação ou aquela omissão causada, praticada, gerou a ela um dano de qualquer natureza, tá, gente? Material, estético, moral, não importa a natureza do dano. Gerou dano, então vai ter direito a ser ressarcido, né? Lembrando que a responsabilidade, ela surge através do dano, tá? Então, voltando lá para a tela, na responsabilidade subjetiva, a vítima, para ser indenizada, ela vai ter que comprovar a ação ou a omissão do agente causador do dano, o dano que ela sofreu e, principalmente, o nexo causal, o nexo de causa e efeito entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano. Além disso, ela vai ter que provar que o agente causador do dano agiu com dolo, intenção clara ou culpa, negligência, imperícia. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu estou brincando com o professor Reinaldo de informática aqui do meu preparatório e com o professor Kainan, né? Professor Kainan, fortão, o professor Reinaldo também tem uma mira muito... E a gente resolveu brincar no estacionamento daqui do nosso estúdio de jogar pedras numa lata de lixo. Uma lata de lixo que está localizada entre duas motos, certo? Então, a gente, um professor Kainan joga uma certa, o professor Reinaldo joga uma certa, a professora Flávia, que não tem mira nenhuma, joga uma pedra e acerta o retrovisor esquerdo de uma moto. Moto pertencente ao Vitor. Não fique com raiva de mim não, Vitor, que é o operador aqui do nosso vídeo. E aí? Vitor sofreu um dano? Sim, ele está fazendo assim, com o dedinho para cima aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está fazendo. Então, Vitor sofreu um dano? Sim. A moto de Vitor teve o retrovisor esquerdo quebrado. Para Vitor ser indenizado, ele vai ter que comprovar todos os elementos. E ele tem até testemunha, que é o professor Kainan e o professor Reinaldo. Então, a responsabilidade, nesse caso, será subjetiva. Vamos lá para a tela. Então, Vitor, através de uma ação praticada pela professora Flávia Caroline, sofreu um dano material, e se ele tiver um bom advogado, vai dizer que é um dano moral. Ele ficou arrasado em saber que foi a própria professora que jogou a pedra no retrovisor esquerdo da moto dele.
Nexo de causa e efeito. Claro que tem testemunhas dizendo que antes da brincadeira da pedra, não tinha nenhum retrovisor quebrado. Depois que a professora Flávia jogou a pedra, caiu a pedra não na lata de lixo, e sim no retrovisor esquerdo da moto de Vitor. Então, tem nexo causal entre o dano sofrido por Vitor e a ação praticada pela professora. Ele vai ter que comprovar que a professora agiu com dolo ou culpa. Dolo, eu saí de casa. Ah, não gostei da última edição que o Vitor fez do meu vídeo. Então, eu vou de propósito, olha, saio já mal intencionada. Dolo. Jogar uma pedra no retrovisor da moto de Vitor. Ou, como é o caso em questão, que não foi dolo, Vitor, foi culpa, eu fui negligente, eu fui imprudente em ficar brincando de jogar uma pedra, que poderia até ter causado algo pior, atingido alguma pessoa, mas foi só um dano material, com os dois professores, e acabei atingindo a moto de Vitor. Então, independentemente de ter sido dolo intencional ou culpa por negligência, imperícia ou imprudência, nesse caso, Vitor, para ser indenizado, ele vai ter que comprovar, e a gente viu que ele tem elementos para comprovar, todas as situações, todos os elementos da responsabilidade subjetiva. E aí a professora vai ter que pagar o retrovisor esquerdo da moto de Vitor. Mas digamos que tem um arranhão do lado direito da moto de Vitor. Opa, a minha pedra ela não fez uma variante, ela foi orbital e atingiu o retrovisor esquerdo e também o lado direito. Não. O risquinho que tem do lado direito da moto de Vitor já existia antes do dano causado pela professora. Então, neste caso, eu não serei obrigada a reparar o arranhão da lateral direita da moto de Vitor. Somente o retrovisor esquerdo que foi atingido pela pedra atirada pela professora acidentalmente. Ou seja, eu fui culpada por aquele incidente. Então, nesse caso, é responsabilidade subjetiva, Vitor vai ter que comprovar todos os elementos dessa responsabilidade. Lembrando que a responsabilidade, como regra, ela é do tipo subjetiva. Como regras, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que alguém causar um dano a outrem, esse dano, na maioria das vezes, via de regra, e toda vez que a professora fala via de regra, porque tem exceções, via de regra, essa indenização será paga com base na responsabilidade subjetiva. Mas o Código Civil estabelece, se houver lei expressamente prevendo, a responsabilidade deixa de ser subjetiva e passa a ser uma responsabilidade objetiva. Na responsabilidade objetiva, olho na tela, não há necessidade da vítima, para ela ser indenizada, comprovar que o agente causador do dano agiu com culpa ou dolo. Como a doutrina diz, na responsabilidade objetiva, e o Código Civil confirma isso, o dolo e a culpa estão presumida, pressupõe-se que ela existe ou não existe, dispensando a sua comprovação. Então, a vítima, para ser indenizada naqueles casos expressamente previstos em lei, que a responsabilidade se classifica como objetiva, quais são os elementos dessa responsabilidade? A vítima, para ser indenizada, ela vai ter que comprovar, olho na tela, ação ou omissão, o fato praticado, vai ter que comprovar o nexo causal entre o fato ocorrido e o dano causado. Então, vamos dar um exemplo. Você, agente da DEPEN, está levando o delegado federal, o diretor da Polícia Federal de uma penitenciária até o aeroporto. Durante o trajeto, você colide com um carro de uma mulher chamada Maria. Então, você colide no carro de Maria. Batida traseira, e aí Maria para, vê logo que é um carro oficial e pergunta, de onde você trabalha? Ah, eu trabalho no órgão da DEPEN, certo? Vinculada à União. O que aconteceu com Maria? Maria sofreu um dano? Sofreu, a traseira do carro de Maria está toda arrebentada.
Esse dano foi causado por uma ação ou omissão? Uma ação. Praticado por quem? Por um agente público no exercício das suas funções. E aí a Constituição Federal diz que, neste caso, para que Maria seja indenizada, basta Maria comprovar o nexo causal entre o dano sofrido por ela, seja ele material, moral ou estético, o fato praticado pelo agente público no exercício das suas funções e o nexo causal entre a ação praticada e o dano sofrido, dispensando a comprovação de dolo ou culpa. Não interessa se Maria era amante do agente que estava dirigindo o carro e ele, com raiva, colidiu no carro de Maria. Dolo. Não importa se ele estava distraído, conversando com um delegado da polícia e não viu que o carro de Maria estava parado e acabou batendo. Não importa. Se a responsabilidade é objetiva, o dolo e a culpa já estão presumidas dentro da ação e não necessitam ser comprovadas pela vítima. Mas a vítima tem que comprovar o nexo de causa e efeito entre o dano sofrido e a ação praticada pelo agente público no exercício das suas funções. Então, o Código Civil classifica a responsabilidade com os elementos caracterizadores da responsabilidade em subjetiva e objetiva. Então, existem essas duas formas. Via de regra, a responsabilidade será sempre de modo subjetiva, a não ser que haja uma lei expressamente dizendo que a responsabilidade será do tipo objetiva. Seguindo aí, vamos ver como é que funciona a responsabilidade civil extracontratual do Estado ou da administração pública. Qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade civil do Estado, da administração pública, seja ela direta ou indireta? A teoria adotada no direito brasileiro é a teoria do risco. A teoria do risco, ela está fundamentada na responsabilidade objetiva. Então, pela teoria do risco, a vítima, para ser indenizada, ela não precisa comprovar culpa e muito menos dolo do agente. A comprovação de dolo ou culpa é substituída apenas pela comprovação do nexo causal. Então, basta ele comprovar o nexo de causa e efeito entre o dano sofrido e a ação praticada, que o Estado, a administração pública, assume o risco pela má prestação do serviço, assume o risco pelos atos praticados pelos seus agentes no exercício das suas funções. Lembrando que esses atos podem ser atos lícitos ou ilícitos, nunca esqueçam disso. Não fique lá martelando que tipo de ato é. O que você precisa saber, no caso das questões, é se houve dano, se há nexo causal entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo agente em nome da administração pública. Então, dentro do Estado brasileiro, dentro da administração pública direta e indireta, prestadora de serviço público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público, por exemplo, as concessionárias de serviço público, empresa de ônibus. Então, a empresa de ônibus é uma empresa privada que vence uma licitação para explorar o serviço de transporte coletivo, que é um serviço de competência municipal. Então, ela é uma pessoa jurídica, direito privado, mas ela está prestando serviço público. E durante a prestação do serviço público, os seus trabalhadores são considerados agentes delegados. Então, essas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, também responderão com base na teoria do risco. Então, a teoria do risco está fundamentada na responsabilidade objetiva, onde o Estado assume o risco pelos atos praticados pelos seus agentes no exercício das suas funções, sem se cogitar culpa ou dolo do agente causador do dano. Essa teoria do risco, dentro da administração pública, se divide em dois tipos: teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Olha na tela.
teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela é uma exceção. Então, anotem aí. Ela não é regra, ela é uma exceção. Então, excepcionalmente, o Estado será responsabilizado quase que de forma absoluta. Por quê? Certas atividades estabelecidas em lei, fique bem claro isso para vocês, impõem responsabilidades, deveres ao Estado de forma absoluta, reduzindo numa ação de indenização qualquer possibilidade do Estado apresentar circunstâncias para atenuar ou excluir a sua responsabilidade. Nos casos da teoria do risco integral, o Estado respondeu integralmente. Ele é responsável integral por aquela atividade. Ocorreu um dano decorrente daquela atividade, o Estado vai responder de forma integral. O STF, por exemplo, já estabeleceu que danos ambientais é responsabilidade integral do Estado, independentemente se o IBAMA, se o setor, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado tenha dado autorização ou não para aquela empresa realizar aquela atividade. Se uma empresa realizou uma atividade, aquela atividade gerou um dano ambiental, a responsabilidade será apurada com base na teoria do risco integral, onde o Estado responde de forma até absoluta, não preciso nem ter o envolvimento direto ou indireto de agentes nesse tipo de danos. Aí eu coloquei aqui no material de vocês, olho na tela, tá? A teoria do risco integral, ela ocorre nos casos de danos nucleares, isso está bem claro lá no artigo 21, inciso 23D da Constituição Federal, cai muito danos nucleares. Também danos decorrentes de materiais radioativos, danos decorrentes de atos de guerra ou eventos correlatos, danos também contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto na Lei 10.309 de 2001. Claro que lei que foi editada após aquele 11 de setembro nos Estados Unidos, tá certo? E, de acordo com o entendimento, decisão, recurso extraordinário com efeito de repercussão geral, julgado pelo STF, também nos danos ambientais. Então, pela teoria do risco integral, o Estado responde integralmente, independentemente de ter a relação direta do agente público envolvido, tá? Nos casos de danos causados por acidentes nucleares, acidentes por materiais radioativos, porque o Estado tem o dever de guarda e conservação desses bens, atos de guerra ou eventos correlatos a guerras, atos de ataque terroristas em aeronaves brasileiras, conforme a lei. A lei diz que tem que ser no espaço aéreo brasileiro. Então, nesse caso, o Estado tem o dever, e aí Estado, no sinônimo de nação politicamente organizada, seria o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, a União, seria responsável pelos danos decorrentes de um ataque terrorista em aeronaves brasileiras praticadas no espaço aéreo brasileiro. E o que tem caído muito nas provas, danos nucleares tendo tendo a participação ou não da administração pública diretamente nesse dano. Se é um dano ambiental, a administração pública vai responder com base na teoria do risco. Não sei se vocês lembram daquele caso do Césio 137, de vez em quando o Fantástico relembra, que um catador de lixo, ele vendia sucateiro, na verdade era um sucateiro, encontrou um hospital abandonado, um aparelho de raio-x, e ele quebrou o aparelho para vender os pedaços de ferro, e quando ele quebrou o centro do aparelho de raio-x, ele encontrou o Césio 137, que é um material radioativo necessário para fazer o raio-x da pessoa, que parecem bolinhas de gude brilhante. Então, ele falou assim, eita, vou levar as bolinhas para o meu filho. Então, entre o trajeto do hospital abandonado e a casa dele, ele conseguiu contaminar 3 quarteirões acima
e abaixo do local onde ele estava. E o Estado, isso aconteceu em Goiás, o Estado de Goiás foi condenado a indenizar todos aqueles que tiveram danos decorrentes desse acidente por isótopo. Mas, professora, não foi nenhum servidor público do Estado que abriu lá a máquina, a máquina de raio-x e botou o Césio 137 na mão do catador de lixo, do ferralheiro, né? Ele catava lixo e vendia. Não. Mas o Estado tem o dever de guarda e conservação desses materiais radioativos, mesmo sendo uma clínica particular. Porque clínicas, para atuarem, precisam da autorização da administração pública, da permissão. Nós vimos isso na aula de poder de polícia, é o consentimento de polícia para funcionar. E se encerrarem suas atividades e a administração tem consciência, sabe que lá tem materiais radioativos, cabe à administração pública verificar se esses materiais radioativos serão descartados legalmente, na forma estabelecida na lei. Ele tem dever de guarda e conservação desses produtos. Então, nesse caso, é risco integral. Então, o Estado responde integralmente por dano causado, mesmo que não haja relação direta ou indireta de um agente público no dano causado a esse terceiro. E a teoria do risco administrativo? A teoria do risco administrativo é a regra. Então, via de regra, toda vez que um agente público, alguém que trabalha dentro da administração pública, direta ou indireta, que é prestadora de serviço público, ou uma pessoa jurídica, direito privado, prestadora de serviço público, causa um dano a um terceiro e causa esse dano no exercício das suas funções, cabe ao Estado, cabe à administração pública, cabe a essas pessoas responderem diretamente perante a vítima, independentemente, porque é uma responsabilidade objetiva, de culpa ou dolo do agente causador do dano. Professora, mas essas pessoas são Madre Teresa de Calcutá e o agente causador do dano não vai ser responsabilizado por nada? Calma aí. Primeira preocupação é indenizar a vítima. Então, a vítima vai entrar com uma ação de indenização contra a administração pública, que vai respondê-la desde que a vítima consiga comprovar o nexo causal entre a ação praticada pelo agente e o dano sofrido por ele. Mas nessa ação, o Estado pode apresentar algumas circunstâncias, olho na tela, excludentes de responsabilidades ou atenuantes de responsabilidade, gente. Então, nesse caso, o Estado tem como se defender. O Estado vai dizer, olha, esse acidente foi causado, teve um acidente, só que ele não estava a serviço. Ele tinha pego o carro da repartição sem autorização. Ele vai responder um processo administrativo por ter pego o bem da repartição pública sem autorização, mas essa circunstância exclui a responsabilidade da administração pública, porque ele, apesar de ser agente público, não estava no exercício das suas funções. Isso é uma causa excludente. Também ocorre causa excludente quando é culpa exclusiva da vítima. Então, vamos dar um exemplo, tá? Um carro da Polícia Civil está fazendo uma ronda e, de repente, acontece um acidente, atropela uma loura. Câmeras de segurança, quem estava encaminhando na orla verificou que o carro da polícia estava na velocidade permitida dentro da lei e a mulher se jogou na frente do carro. E, durante a investigação, eles encontram no celular da vítima uma carta de despedida. Ela mandou um WhatsApp de despedida para todos os seus familiares. Ou seja, com base nos elementos, nas testemunhas, nas câmeras de vigilância e com aquela prova material de que ela mandou um WhatsApp se despedindo de toda a família, nesse caso, o acidente aconteceu, a morte aconteceu, mas foi culpa exclusiva da vítima. E quando é culpa exclusiva da vítima, nesse caso, rompe o nexo causal e o Estado não será responsabilizado. Então, pela teoria do risco,
O Estado é responsabilizado quando o agente causa um dano no exercício das suas funções. Próximo bloco, a gente vai se debruçar nessa responsabilidade, nessa ação de indenização e se omissões também causam danos. E se causarem danos, a gente sabe que cabe ao Estado repará-los. Até o próximo bloco, gente. Tchau, tchau!